Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre Malcolm X. Se não, ele foi um cara muito famoso, certo? Só dar uma pincelada. Ele foi tipo um Martin Luther King. Ele viveu no mesmo tempo do Martin Luther King. Inclusive, eles tiveram algumas desavenças aí. Mas, o que acontece? Lendo a sua biografia, tem uma parte interessante da sua vida, a sua infância. Ele nasceu num tempo muito difícil, de muito racismo. Em uma época onde os negros eles eram simplesmente vilipendiados. Era comum grupos de brancos, ao encontrar um negro na rua, escorrachá-los, sofrer algum tipo de lixamento. Era comum demais. Nesse tempo de injustiça social, não teve um suporte, uma família pobre. Muito cedo, logo na adolescência, ele entrou por crime, roubo, assaltos, golpes, participou de gangues. O que você possa imaginar do crime? Ele entrou para o crime. E aos 22 anos ele foi pego, preso e condenado a 10 anos. Ou seja, aos 21 anos de idade, Malcolm iria passar a sua próxima década de trás das grades. Quem o conheceu achou que ali ele aproveitava o ensejo da dura pena para se entregar ao ostracismo e ferrar com a própria vida. Mas foi totalmente o contrário. Quando ele entrou na cadeia, ele conheceu um amigo, tal John, outro preso, que influenciou a começar um curso. Olha o poder da amizade, cara. Se aproxime de pessoas que vão jogar você para cima, que vão lhe ajudar a mudar de vida. Ele começou a fazer esse curso, ele conheceu a biblioteca da cadeia, foi aí onde sua vida mudou. Ele desenvolveu o hábito da leitura e ele devorou, durante todo esse tempo, ele devorou todos os livros da universidade. Estudou sobre tudo, sociologia, filosofia, os clássicos, filósofos, religião, história, o que você possa imaginar. Conta-se que ele escreveu à mão, do início ao fim, um dicionário, em letras cursivas. Ele não só leu, preste atenção, ele escreveu. Ele estava tão mergulhado, mas tão mergulhado no mundo dos livros, no mundo da leitura, do conhecimento, que tinha hora que ele esquecia que estava preso, estava à revelia. Quando ele não era visto na biblioteca lendo, ele era visto lendo no seu beliche. Quando ele não estava lendo, ele estava lendo. Isso transformou, mudou sua vida. O que aconteceu? Ele saiu da cadeia, fundou um templo, cara. Ele construiu uma carreira muito preeminente, ficou conhecido no seu país. Fundou um templo, se tornou um dos maiores líderes do seu país, da religião islã, um grande representante. Entrou na causa, desde sempre, né? Na causa na luta contra a segregação racial, se tornou uma figura, uma grande figura famosa que lutava em prol dos direitos civis, assim como Luther King. Ele falou para multidões, falou para grandes universidades como Harvard, Oxford, era convidado. Ou seja, por mais que a gente tenha as críticas, ele tenha críticos, e as críticas que se fazem são válidas, né? Porque assim, muitas coisas a gente pode discordar, os críticos podem discordar, como por exemplo, ele discordava da ideia do Luther King, quando Luther King dizia não à violência, a ideia de não violência. Para ele, o racismo tinha que ser combatido às vezes com violência. Então, devia-se usar a violência, diferente do Luther King, que dizia que não, né, que ele tinha meios mais pacíficos, a gente tinha que lutar através de meios pacíficos contra a segregação racial. Já ele não. Então, assim, por mais que ele tenha crítica em relação à visão de mundo, à religião, isso não interessa, né? O ponto aqui é que, é claro que a história dele se trata de um relato de alguém de superação, né? Superação. Ele foi... quando questionado por um repórter onde ele tinha aprendido tudo aquilo, disse que a faculdade a cadeia foi sua faculdade. Então, a lição não importa, talvez você não esteja num dos melhores momentos, talvez as condições hoje para você não são favoráveis, mas as suas escolhas podem ser favoráveis. Você talvez não tenha controle da situação, mas você tem controle das suas escolhas. Então, a história de Malcolm nos ensina que a gente pode tirar água em tempos de seca, que a gente pode introduzir a ordem em cenários de caos. Sempre dá para extrair alguma coisa boa em momentos ruins. Sempre dá para achar uma oportunidade em períodos de baixa. Sempre dá para achar alguma coisa boa, oportunidade em períodos de baixa. Conhecimento transforma. A leitura
liberta. Ele tinha tudo para passar aquele tempo para alimentar uma raiva, um ódio, um rancor contra os brancos que maltrataram sua família, contra a sua situação de condenado. A gente sabe que, eu não sei os índices, as taxas, como funciona no sistema prisional, no sentido de reincidência, como é, mas sem sombra de dúvida, a maioria, e a gente fala porque minha vida toda foi dentro da favela, e quem viveu dentro da favela sabe que muitos, a grande maioria, sai, comete o crime de novo, volta pra cadeia, depois sai, comete crime de novo, volta de novo. A minoria é que quando sai na primeira vez, muda de vida, vai ajudar a família, arruma um emprego, se converte, vai à igreja. A grande parte reincide em crimes. Então, o índice de reincidência é muito alto, né? Mas ele é um grande exemplo que o ambiente não determina, influencia, tem uma correlação, aumenta a probabilidade, mas não determina. É um exemplo de que somos dotados de uma capacidade evolutiva única e que muda todo o jogo. Ele deu um 360 graus à sua vida, uma virada, fazer totalmente diferente, e fez. Então, aprenda com a história de Malcolm para tirar de tempos ruins coisas boas escolhas.